favor, Romanos, capítulo 12, verso 2. Aí, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Querido Deus, no nome santo de teu Filho Jesus Cristo, nós estamos incumbidos da transmissão da tua palavra. Portanto, ó Deus, seja o Senhor que fale aos nossos corações, inclusive ao meu, e que nós entendamos, Pai querido, que nós precisamos realmente ser transformados, ser renovados com a nossa mente, Pai querido, para que experimentemos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós te oramos neste nome santo e poderoso, Jesus Cristo, e te pedimos que seja feita a sua vontade e jamais a nossa. Amém. Adilson, nosso slide, por favor. Muito bem, está aí o nosso slide. Não tome a forma deste mundo. O versículo que nós acabamos de ler também está ali na tela, né? E aí a gente passa para o segundo slide. Por favor, Carol, Adilson, segundo slide. Molde. Vamos entender, pessoas, que a questão da transformação, que a questão da renovação, a gente precisa entender o porquê disso, e a gente vai trazer algumas, como que eu vou dizer, algumas definições. Por exemplo, molde, isso porque em algumas versões a gente tem a palavra modelar, e não se acomodar, e não, conforme diz, conformar-se com o século. Então, molde é uma forma oca de metal, de madeira, de plástico, de qualquer outro material, talil, etc., configurada de acordo com o que se quer criar, na qual se verte substância líquida ou pastosa, como metal derretido, como gesso, concreto, etc., que uma vez endurecida, reproduzirá a configuração da forma, ok? Também pode ser um modelo de papel, de cartão, pelo qual se corta algo. Isso é um molde, ok? Beleza? Mais um slide, por favor. Aí a gente vê, por exemplo, tá, os moldes em papel, tá, para um vestido, para a camisa e para calças compridas e bermudas. Maravilha? Estamos entendendo? Perfeitamente. Outro slide. Forma. Forma é a configuração física característica dos seres e das coisas, como decorrência de estruturação das suas partes. A forma pode vir em forma de formato, de feitio. Muito tempo atrás, né, as pessoas mais antigas diziam assim, não é do meu feitio fazer isso ou fazer aquilo. E é também o estado físico sobre o qual se apresenta um corpo ou uma substância. Próximo slide. Aí nós temos, por exemplo, agora já não vai ser mais forma, e sim forma, tá? A forma, por exemplo, em que se encontra a água. A água pode se encontrar no estado sólido, em cubos de gelo. Se ela estiver numa forminha de cubos de gelo, ela vai ter a forma de cubinhos. Se ela estiver numa vasilha maior, ela vai ter a forma maior, ok? No estado líquido, a água ou qualquer líquido toma a forma do recipiente que a contém. Se ela estiver numa panela larga, ela vai ter aquela forma da panela. Se ela estiver numa garrafa, ela vai estar ali na forma da garrafa. E a água também pode se encontrar no estado gasoso. Ok? Perfeito? Tudo isso para nós entendermos a questão do nosso versículo. Mais um slide, por favor. Modo. Modo é a maneira de ser
ou de portar-se. Conduta, procedimento. É também forma ou maneira de expressão, de estilo. A juventude tem uma forma, tem um estilo de falar mais despojado do que os adultos, que são um pouquinho mais antiquados. Nós, os adultos, por exemplo, até que a gente está quase que se moldando ou se conformando com a juventude, quando a gente chega no WhatsApp, por exemplo, e escreve o que tudo junto, VC como se fosse você, QQ como se fosse qualquer. Mas alguns adultos que ainda primam pela forma mais antiga, faz questão de escrever você, qualquer, e assim sucessivamente, sem essas abreviaturas que, diga-se de passagem, não são oficiais. Então, a maneira com que você se porta, também a gente reporta novamente a alguns antigos que diziam assim, por exemplo, criança, tome modos, se porte como gente, tá? Essas questões que a gente está falando, né? Forma ou maneira de expressão, de estilo. O pessoal mineiro tem uma maneira de se expressar com o ai, e quando ele quer falar 1 quilo de alho, ele fala rapidinho 1 quilo. Para quem quiser entender, beleza, né? Ou então 1 quilo de pó de café, ele vai falar 1 pó de café. Tá, beleza, show de bola. Só para vocês entenderem. Mais um slide, por favor. Modo também é a forma particular de ser ou de estar. Jeito, estilo, forma de se comportar, conduta, procedimento, maneira de fazer algo, método, sistema. Qual é a forma de se fazer um sermão? Você vai lá para a Bíblia, vai lá para a teologia, vai pesquisar e você vai descobrir qual é a forma de fazer uma mensagem. Ok? Perfeito? Mais um. Transformação. Aí ficou pequenininho para mim agora, tá? Mas vamos lá. Qualquer tipo de... Caramba, essa tela ali é menor do que essa. Beleza, maravilha. E renovação? Perfeito, obrigado, querida. Então, a gente entende que transformação é exatamente alguma coisa que você precisa transformar. E renovação é aquilo que era velho e você passa a fazer com que ele fique novo. Também tem a ver com o nosso versículo, ok? Tem mais um? Eu acho que tem. Tá? Efésios 4, 22, 24, na nova versão Almeida atualizada, tá? Tem muita gente que não conhece a nova versão Almeida atualizada. A Igreja Presbiteriana do Brasil está acostumada com a ARA, Almeida Revista e Atualizada, ok? Ela diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu acho que esse foi o último, confere? Beleza, maravilha, a cabeça ainda está boa. Vamos ler novamente? E não vos conformeis, pode encerrar, obrigado. E não vos conformeis com este século, e não tome a forma deste século, não tome a forma deste mundo, não tome a maneira deste mundo, não tome o modo deste mundo, mas transformai-vos, modifica-se pela renovação, torna-se novo aquilo que era velho da vossa mente. Para quê? Para nós experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, é exatamente sobre isso que nós vamos tratar.
E segundo Daniel Conejeiro, não vos conformeis com este mundo, significa não se enquadrar ao mundanismo que nos cerca em suas mais variadas formas. O mesmo versículo bíblico que traz esta exortação também explica como isso pode ser possível. Ele diz: mas transformai-vos, mudai pela renovação da vossa mente. Somente assim é que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É importante entender, queridos, em que contexto aparece a observação e não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo traz essa advertência ao tratar acerca de como deve ser o relacionamento dos redimidos, de vocês, de nós, com aquele que nos redimiu. No versículo anterior, ele diz que, em vista das misericórdias divinas, pode colocar o versículo primeiro, né? No versículo anterior, ele diz que, em vista das misericórdias divinas, que os crentes devem entregar seus corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional, Romanos 12, 1, tá? Esse deve ser o alvo de todo e qualquer crente. Então o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que é um culto racional? O culto racional é exatamente aquele culto, queridos, que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e rendemos a ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Mas dentro de um estilo que a razão permite que a gente faz. Nada contra as igrejas que a galera coloca lá determinadas músicas que não tem nada a ver com o estilo da dança, e a galera começa a dançar levantando véus para lá, para cá e tudo mais. Isso, meus queridos, de coração, não é culto racional. Isto não é culto racional. Não que a Bíblia condena a dança, não que a Bíblia condena a dança. A dança, ela é permitida, e nós vimos aqui na escola dominical, quando tratamos, né, do livro do Êxodo, no capítulo 16, quando ao atravessar o Mar Vermelho, Miriam e outras mulheres pegaram tamborins, pandeiros e saíram batendo e dançando em honra a Deus. Mas ali não era culto. Podemos dançar, sim, em momento que não é culto, em honra e glória ao nosso Deus. Salmo 150 diz isso para a gente. Salmo 150 diz isso. Então, nós precisamos prestar atenção dentro do culto racional, dentro da nossa liturgia, o que deve ser feito, porque neste momento nós estamos prestando culto ao Todo-Poderoso. É o que nós fazemos. A gente não chega na igreja para assistir culto, a gente vem para prestar culto. Esse deve ser o alvo do crente. Mas em seguida também o apóstolo Paulo trata de explicar que o cristão deve fazer na prática. O que ele deve fazer na prática para alcançar tal alvo. Daí ele exorta, mas essa exortação aqui no sentido de encorajamento. Ele encoraja e diz: e não vos conformeis com este século. Não tome a forma, não tome o molde, não tome a maneira. Século é mundo, não se iguale ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É exatamente isso que nós precisamos entender. Ao escrever, não vos conformeis com este mundo, Paulo usa um verbo no grego que dá ênfase no conformar-se,
forma, tomar a forma, e que vem exatamente do substantivo forma. Isso quer dizer que quando Paulo fala, não vos conformei, ele literalmente está advertindo, exortando, novamente no sentido de encorajar os crentes a não serem moldados na forma deste mundo, a não se acomodarem ao esquema mundano. A palavra mundo dessa frase também pode ser traduzida por século, como eu disse, ou nossa era, né? Alguém já ouviu falar nessa era? Olha, nós estamos na era assim, assim, assado, mas quando vir a era vindoura, né? Sinônimos de século, sinônimos de mundo. Nesse contexto, essa palavra não se refere ao mundo criado no sentido de universo. Na verdade, aqui Paulo se refere ao sistema iníquo e pecaminoso que predomina na presente era, no presente século. Ele se refere à ideologia da humanidade caída e inimiga de Deus. Ele se refere aos valores daqueles cujos entendimentos foi cegado pelo Deus deste século. Conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 4, que diz, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí eu pergunto, quem é o Deus desse século? Algumas igrejas, principalmente as pentecostais, não gostam de falar o nome, né, de Satanás, de diabo, do anjo caído, aí preferem usar o termo inimigo de nossas almas. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então ele é o príncipe deste século. E para a gente não se conformar com ele, nós precisamos renovar a nossa mente, ok? Transformando, para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ao dizer, e não vos conformeis com este mundo, o apóstolo está indicando o que o crente deve evitar a fim de poder oferecer sua vida por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todo o seu ser, todo o ser do crente, toda a estrutura do ser crente deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Sem dúvida, essa é uma exortação essencial. Naturalmente, o homem é um imitador nato. O homem é um imitador nato. Ele imita muito bem uma série de pessoas, de coisas, de vidas. Há cantores, por exemplo, irmãos no grupo de louvor, que ouve tanto um determinado cantor gospel, que ele acaba imitando aquele cantor. Há outros irmãos pregadores, que ouve tanto determinado pregador, que acaba pregando igualzinho, o mesmo tom de voz, as mesmas impostação de voz, o levantar e o abaixar, ou seja, o homem é um imitador nato. Perceba que há um contraste claro nas duas sentenças. Olha só, e não vos conformeis com este mundo. Ok? E a segunda sentença, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Transformar-se pela renovação do entendimento é a antítese, é a figura de linguagem de se conformar com este mundo. E isto significa que, em lugar do crente ser moldado ao padrão deste século, ele deve transformar-se pela renovação da sua mente e observar o padrão de Deus. A pergunta é: nós estamos sendo transformados e renovados para entender qual é o padrão de Deus para as nossas vidas? A palavra transformar-vos traduz o verbo grego metamorfo, de onde vem a nossa palavra metamorfose, que estava lá na transformação no slide, que mostrou, por exemplo, a metamorfose, a transformação da lagarta em borboleta. Não deu para eu ler daqui, porque a letrinha daquela TV é menor, tá? Mas é exatamente isso, é transformação, metamorfose. Vem da palavra metamorfo. E esse é o mesmo verbo usado nos evangelhos sinóticos, escrito por Mateus e Marcos, para descrever a transfiguração de Jesus. Queridos, imagine vocês lá naquele momento, no Monte Tabor, Jesus se transfigurando, Jesus se transformando. E Pedro, Tiago e João estavam ali, né? Ou não? E observaram aquelas coisas e falaram assim: olha, façamos 3 tendas. Olha, que coisa mais maravilhosa. Então, queridos, ao escrever transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo indica uma mudança completa e profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor, do pior para o melhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz exatamente assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Transformação, renovação. Outrora, nós vivíamos conformados com este mundo, mas agora podemos prosseguir transformando-se pela renovação do nosso entendimento. Como diz J.B. Phillips, o que Paulo quer dizer neste versículo é que não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele nossas mentes a partir de dentro. Outro escritor, Warren Wiersbe, diz que o mundo deseja mudar nossa mente exercendo pressão externa. E se nós pararmos para olhar o momento que nós estamos vivendo hoje, o mundo está exercendo exatamente essa pressão. E está fazendo com que a gente aceita essa ideologia de gênero, essas questões todas que a gente tem visto por aí. Não vamos entrar nesse campo político agora. Mas a grande verdade é essa, e é exatamente isso que estamos experimentando no presente século. Mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando poder interior. É interessante saber, meus queridos, que os 2 verbos principais da sentença, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, conformeis e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, estão no imperativo passivo. O imperativo é ordem, e não vos conformeis, é ordem. A gente precisa entender isso. E quando a gente recebe uma ordem, é melhor a gente cumprir, não é verdade? É melhor a gente cumprir. Mas qual é a importância disso, desse imperativo? Em primeiro lugar, ao usar o tempo presente, Paulo tem em mente uma ação contínua.
Isso quer dizer que a rejeição do crente ao padrão deste mundo e sua transformação pela renovação de sua mente jamais pode ser algo inconstante, vacilante, mas tem que ser firme e sempre. Firme e sempre. Em segundo lugar, meus queridos, ao usar o verbo na voz passiva, o apóstolo pretende destacar que não somos autônomos nesse processo, como observa William Hendrickson. Paulo não diz transforme a si próprio, mas ele diz prossigam se transformando. Isso está de acordo com a verdade bíblica de que a genuína transformação é essencialmente uma obra do Espírito Santo. Para quem gosta de anotar, 2 Coríntios 3:8, nós não vamos ler. E também com a máxima da reforma protestante que diz, igreja reformada, sempre reformando. Igreja reformada, sempre reformando. Em terceiro lugar, ao usar o verbo no modo imperativo, o apóstolo alerta que, apesar da transformação ser obra do Espírito Santo, os crentes não são meramente autômatos, agindo por vontade própria nesse processo. E isso quer dizer que a responsabilidade humana não é anulada diante da ação soberana do Espírito de Deus. A santificação progressiva é algo que implica na participação do cristão. Está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 e 17, e também na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Após dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, o apóstolo Paulo apresenta qual é o resultado de tudo isso. E o resultado é para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente renovada, que resulta em uma vida profundamente transformada, dia após dia, pode experimentar a vontade de Deus. Somente uma mente renovada. Não adianta você achar que vai poder experimentar se você não renovar. Não renovar. Nesse texto, o apóstolo Paulo não se propõe a explicar exatamente como essa renovação que traz transformação ocorre. Ele não está preocupado com isso. Contudo, John Stott lembra que outros textos bíblicos indicam que a renovação da mente se dá por meio de uma conjugação entre o Espírito e a Palavra de Deus. E então, ele esboça os estágios da transformação moral do cristão da seguinte forma. Primeiro, a nossa mente é renovada pela Palavra e pelo Espírito de Deus. Então, coloque-se à disposição da palavra, lendo-a, e coloque-se à disposição do Espírito Santo, deixando ele falar para você. Ok? Perfeito? Muito bem. É por meio dessa renovação santificadora, com base na ação do Espírito Santo, que também inclui a iluminação quanto à orientação das Escrituras, que o crente se torna habilitado a discernir em toda e qualquer situação qual é o comportamento que está alinhado à vontade de Deus. Queridos, a gente sempre exorta, ou seja, encoraja vocês a lerem a Bíblia. Sim, é verdade. Mas quando você for ler a Bíblia, por misericórdia, ore a Deus e peça ao Espírito Santo para que ele te dê o entendimento daquilo que você está lendo. Assim, a transformação que tem lugar na vida do crente caracteriza seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com os irmãos na fé, com seus inimigos, com as autoridades e com os mais fracos. Romanos 12, de 1 a 15, fala isso.
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem forem por Ele instituídas. Então, meu querido, não é que nós vamos conformar, aceitar de mão beijada o governo que nós temos, mas precisamos, como fizemos aqui agora, orar para que o Espírito Santo atue no meio desses governantes, para que sejam transformadas a mente desses camaradas e eles sejam renovados para trabalhar num governo que seja apto de acordo com a vontade de Deus. Estamos chegando ao fim. Não vos conformeis com este mundo. Esta é uma exortação urgente. Aqui, mais uma vez, vale repetir a exortação de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa, meus queridos, essa exortação é urgente para qualquer cristão, desde a época do apóstolo Paulo até os dias de hoje e os dias que estão por vir. É para qualquer um. Ela é urgente, ela é atual. Diante de tudo isso, cada um de nós deve se perguntar: estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo? Ou será que estou sendo conformado, tomando a forma, tomando o molde deste mundo? Estou rejeitando todo tipo de comportamento que é contrário à vontade de Deus, ou estou deslumbrado, estou fascinado pelos valores pecaminosos e transitórios deste mundo? Tenho compreendido a severidade da ameaça mundana que me cerca? Tenho me lembrado que o mundo jaz no maligno? 1 de João, tá? Capítulo 5, versículo 19. Ou será que tenho tomado o modelo do mundo como molde para a minha vida e me esquecido que a má companhia corrompe o bom caráter, corrompem os bons costumes? 1 aos Coríntios 15, 33. As palavras que saem da minha boca, os livros que leio, as músicas que escuto e reproduzo e os relacionamentos que eu construo revelam que sou alguém cuja vida está diariamente sendo transformada mediante a renovação de uma mente alinhada à vontade de Deus? Revela? Ou essas coisas apenas revelam que eu sou só mais um que entrou no esquema deste século? Que cada um de nós entenda, à luz da palavra de Deus, que não há nada neste mundo mal que valha a pena imitar. E conforme William Barclay, nós não devemos ser como camaleões que assumem as cores daquilo que os cerca. Em outra parte, o apóstolo Paulo escreve que a forma deste mundo passa. 1 Coríntios 7,31. Mas a boa notícia é que a vontade de Deus é eterna, a sua palavra é imutável. O que Ele quer para nós é algo bom, agradável e perfeito. Que o Senhor assim nos abençoe com a exposição dessa palavra e que a gente, de verdade, não é possa não, tá? Mas que a gente de verdade guarda no coração para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero orar por você. Senhor bendito, obrigado. Obrigado mesmo pela tua palavra que foi lida e exposta.
Obrigado, Deus, porque foi teu Santo Espírito quem instruiu, ó Deus, a cada um de nós, tanto para falar quanto para ouvir. E que nós, ó Deus, saiamos daqui com nossa mente renovada, com nossas vidas transformadas pelo poder que há em Ti, pelo poder que há no Teu Santo Filho Jesus Cristo, pelo poder que há no Espírito Santo. Que cada um de nós, Senhor, de verdade, entendamos o recado desta noite, para que nós possamos, agora sim, Senhor, para que nós possamos receber da Tua grata vontade a experiência dessa boa e agradável vontade. Bendito seja o Senhor em todo tempo e em todo lugar. Por misericórdia, Deus, cuida de cada um de nós. Olha para dentro dos nossos corações. Sabemos que o coração é mau, que ele é enganoso, mas, por favor, Deus, transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, para que nós aprendamos a amar, a respeitar e, acima de tudo, a louvar, bendizer, engrandecer e adorar o Teu santo nome e o Teu santo ser. Seja conosco, ó Deus. Seja conosco. Esta é a oração que eu faço no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo, lembrando que seja feita a Tua vontade e jamais a nossa.